Olá, aqui é Alexandre Castro, hoje dia 31 de janeiro de 2018 e neste vídeo eu vou eu vou apresentar uma entrada que eu fiz em um SDJPY, okay? Utilizando o sistema ensinado no treinamento em todo o projeto TAP, utilizando a estratégia Time Flow. Eu vou explicar o porquê eu fiz essa entrada, hoje dia 31 de janeiro, último dia do mês. Próximo também nós temos aí na sexta-feira, que vai ser dia 1º, nós temos notícias importantes, onde o mercado perde um pouco a racionalidade técnica, né? Fica um pouco mais volátil. Alguns pares acabam ficando bem lateral, aguardando aí as notícias de grande impacto. Mas então vou explicar um pouco por que eu fiz essa entrada hoje, né? Já é o último dia do mês. Normalmente eu não faço mais operações aí nos últimos dias, já alcançado a meta do mês. Mas aqui vai ter um bom exemplo de como eu utilizo, né, todo o sistema Time Flow em convergência com análise de padrões maiores, né, de padrões do diário. Então esse vai ser um exemplo aí para que os alunos, né, do projeto TAP tenham um melhor entendimento. Então vamos lá, o SDJPY, hoje analisando, né, pela manhã eu analisei alguns pares de moedas, okay? Não estava muito interessante, alguns até deram sinal pelo sistema Time Flow, mas por gráficos maiores não estava muito interessante. E o SDJPY, ele acabou dando um sinal, né, no nosso sistema Time Flow. Nós tivemos o horário pré-definido, cada par de moeda, cada índice aí tem um horário pré-definido que o sistema vai definir, onde existe maior probabilidade de movimento. E aqui o SDJPY, nós tivemos então alguns sinais, né, que sinalizou uma entrada, né, um start para a entrada no sistema Time Flow. Então nós tivemos o índice, né, sinalizando aí entrada de volume. Nós tivemos esse sinal importante. Okay? Este sinal foi importante. Pré-horário estabelecido, né, sinalizando a entrada então de força no mercado. Depois nós tivemos todos os outros pontos confirmando o movimento do dia também. Naquele determinado momento estava confirmando o percentual, conforme ensinado aí no curso, estava de acordo, abaixo de 60%. O sentimento, okay? O sentimento em determinado momento de entrada que eu coloquei a ordem pendente pelo EA Smart Trade, nós tínhamos um equilíbrio entre, apesar hoje o USD, o dólar estava bem negativo, bem fraco, mas já estava com equilíbrio entre o USD e o JPY, okay? Então que favorecia aí uma possível virada de sentimento e um movimento de alta do SDJPY. Vamos para o gráfico diário e eu vou mostrar o que motivou, né, o que fez eu selecionar o SDJPY no dia de hoje, né? Eu estava de olho nele para uma possível compra, dando um setup de compra no sistema Time Flow, ele ia proporcionar então uma entrada na ponta compradora. Nós tínhamos um padrão, okay? Aqui um padrão já formado. Para quem acompanha as minhas análises, que eu faço as análises semanal, que eu posso ter postado no domingo, normalmente, no site da Unitrader e na BR Invest também. E lá eu falo da possível movimentação, probabilidade de movimentos de alguns pares. Eu utilizo bastante os movimentos harmônicos, eu já estudo já há alguns anos os movimentos, tem um alto nível de acerto. E o SDJPY nós tínhamos um padrão aqui 50%, um possível padrão morcego, okay? Onde ele tinha o final da perna CD, então nós temos o ponto X, o ponto A, o ponto B e o ponto C e o ponto D. Identifiquei aqui para ficar um pouco mais didático, então ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E quando nós temos o ponto D, okay, o ponto D ele se dá pela convergência de dois níveis de Fibonacci, um que é da perna XA, nós temos um nível, e outro que é da perna BC, a extensão da perna BC. Então, nós tivemos uma zona, que é esse retângulo, que eu defini
neste retângulo, aqui uma possível zona de reversão. Tá? Então, quando ele termina esse padrão, a perna CD, existe uma grande probabilidade, okay? Uma probabilidade do mercado fazer esse movimento, fazer um giro do mercado. Analisando o gráfico diário, é claro que é um movimento mais a longo prazo, onde nós temos os alvos. Primeiro alvo, ponto B. O segundo, ponto C. E o último, ponto A. A base, então, do nosso padrão. Então, esse foi o motivo que fez com que eu selecionasse no dia de hoje, no dia 31 de janeiro, ficar de olho no SDJPY, uma possível compra. Então, o preço testando uma região forte de suporte, com base no ponto D. Okay? Candles anteriores já sinalizando uma possível reversão, okay? Sombras inferiores, aí uma rejeição na ponta vendedora. Então, no dia de hoje, a expectativa era, no sistema Time Flow, dando uma oportunidade de compra, nós estaríamos entrando neste trade. Bom, e aqui nós tínhamos a estrutura. Okay? O mercado, ele estava, nós não tínhamos ainda o lado direito. Okay? E aqui eu tinha uma estrutura, uma possível, com base nos padrões harmônicos também, uma possível estrutura, ponto X, ponto A, branco, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e aqui uma impulsão da perna CD, ok? Vamos então utilizar o Fibonacci, 1786, um possível butterfly, ok? O butterfly onde nós temos as extensões em 127 e a extensão da perna BC, que é em 161. Ok? Fechando, então aqui nós temos uma região, uma zona de possível reversão. Okay? Então eu tinha lá uma expectativa de movimento. Deixa eu apagar aqui o gráfico lá do direito, que nós não estávamos observando. Eu gosto de operar bastante, né, nos padrões harmônicos. O padrão é o pessoal operar a perna D, né, como eu mostrei agora há pouco ali, o final da perna D buscando a reversão. Mas como eu já opero já há um bom tempo, a gente acaba treinando bastante o olho. Eu acabo identificando com facilidade essas regiões, que é o ponto CD. Então, nós tivemos uma estrutura. Deixa eu desenhar aqui. Tá lá, então, desenhado o padrão, que era um possível, né? Nós não tínhamos, agora realmente finalizou o padrão. O butterfly cumpriu o preço, a nossa entrada foi neste ponto, né, sinalizada pelo Setup Time Flow. E o alvo, o porquê que eu coloquei, nosso stop loss estava nesse ponto, um pouco abaixo do candle que proporciona a entrada, mas eu peguei esse último fundo, né, mais significativo. E o alvo eu coloquei com base, então, na finalização do ponto D. A expectativa para o SDJPY, com base no gráfico diário, é continuar subindo. Então, nos outros dias, eu acabei até fechando total esta operação, apesar de ter entrado com um risco bem menor, tá? Por ser o último dia do mês, já cumprida a meta, okay? Mas eu acabei fechando toda a operação até para estar finalizando o mês, ok? Mas nada impede de eu estar surfando agora nesse movimento de alta, conforme o mercado for proporcionando entradas pelo sistema Time Flow. Okay? Então, o sistema aqui ele proporcionou uma entrada de compra, confirmando, convergindo com os outros fatores que eu já apresentei. Okay? Então, novamente, nós tivemos o índice, o Unitrader Index, sinalizando a entrada de volume financeiro nesse determinado momento,
que é ideal, né? Que é ideal essa sinalização pré-sinal e pré-horário pré-estabelecido por determinado ativo que nós vamos operar. Okay? O movimento price movimento estava de acordo, okay? Abaixo de 60, permitindo uma entrada a favor da tendência. Então essa foi uma operação a favor da tendência. Nós temos a contra-tendência quando nós temos aí um percentual já mais elevado. Essa era uma operação a favor da tendência, price movimento a favor, e nós tínhamos o sentimento também, o SD e JPY já bem próximo um do outro, com uma fraqueza, né, do dólar aí, que estava desde o início da manhã já fazendo uma troca entre o dólar e o JPY. No entanto, agora encontra-se o JPY bem mais fraco do que o dólar. Ok, pessoal, então esse é apenas um exemplo de uma das formas que eu acabo utilizando para fazer uma análise em padrões maiores, para estar utilizando ou selecionando o ativo que eu vou operar no dia com base no sistema Time Flow. Um outro exemplo de operação utilizando o sistema Time Flow, NZD-USD, que foi ontem à noite uma entrada, apesar de nós não termos esse horário pré-definido para o NZD-USD, e nós tivemos aqui hoje um belo setup de venda, okay? Porém, ontem na parte da noite, foi bem no momento que eu vim desligar os computadores e apareceu esta oportunidade, okay? Com base, nós tínhamos o índice fez um belo de um sinal, okay? Mostrando a entrada aí de força, okay? Nós já tínhamos no dia anterior uma sinalização de entrada de força compradora, o mercado reagiu, fez a correção, e no gráfico diário, o gráfico de 1 hora, nós tínhamos o preço, o mercado dentro da estrutura do price movimento, onde nós temos aqui a média de 1.700 pontos, okay? E o mercado estava em 350 pontos, ou seja, nós tínhamos ainda um belo espaço a percorrer, tá? Com base nessa força compradora, com base então no price movimento. Foi feito também essa entrada no NZD-USD, apesar de ser fora do horário, mas nós utilizamos as ferramentas também do Time Flow, okay? Foi o Index e o Price Movement, onde proporcionou uma operação também com uma boa relação risco-ganho. Para quem quiser acompanhar as análises que eu faço semanal, entre no site unitrader.pro.br, vem aqui em blog, análise do mercado, e semanalmente eu posto então um vídeo com análise dos principais pares de moedas e alguns índices com expectativa ou probabilidade de movimento para a semana. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Espero que você tenha gostado desse vídeo e um forte abraço.